professor, com a Ana Lúcia, né? Depois a Marielle vai apresentá-la para todos, né? Falar um pouquinho sobre o evento, né? A gente está fazendo esse evento em homenagem ao Dia das Mães, né? Comemorando, né? Um evento simbólico. A mãe, ela tem que ser comemorada todos os dias do ano, né? A mãe que nos deu a vida, né? Que é tão demonstração de amor, de carinho e que tanto se dedica, né? Para o bem da sua família. Então, a gente está aqui nesse momento em comemoração ao Dia das Mães, como eu disse, simbólico, porque, na verdade, temos que comemorar o Dia das Mães todos os dias, né? Temos que respeitar e seguir os exemplos todos os dias. Vamos ter inicialmente uma palestra, né, com a doutora Ana Lúcia Dias. Marielle vai apresentar, e depois da palestra a gente desce para uma experiência com a sommelier Leiliana Pinheiro, né? Era uma vontade da gente trazer também em mais ou menos similar àquele evento que nós fizemos para os pais, a oficina de vinhos, trazer algo que fosse voltado para as mulheres. Então, essa sommelier, ela faz eventos voltados para as mulheres, né? E a ideia é essa, a gente replicar novamente, talvez o evento do Dia dos Pais, mas nesse momento esse é voltado mais para as mulheres, mas os homens são muito bem-vindos e não adianta a gente falar só para as mulheres, né? Nós queremos é que falar também para os homens. Eu acho que essa palestra é em homenagem às mulheres, mas é principalmente voltado também para os homens, né? Para que os homens possam dar esse valor, saber qual é o valor da maternidade, que nem sempre recebe, né, essa valorização. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade em reconhecer esse trabalho. Então, a nossa ideia hoje aqui é mostrar um pouco disso também aos homens, né? Também aos homens. Ter essa valorização. Agora, eu gostaria que a Marielle comparecesse aqui e apresentasse um pouco aí da nossa palestrante, tá? Muito obrigada. Esqueci aqui uma falha aqui. A gente recebeu hoje aqui esse livro do nosso colega Joaci Castelo, né? Parabenizamos aqui pelo livro e espero que a gente tenha a oportunidade de fazer o lançamento, né? Que é um evento que a gente procura fazer aqui na ADS, a valorização do trabalho dos nossos colegas. Então, como já fizemos em outros momentos, a gente vai marcar com ele um momento para a gente fazer o lançamento do livro. Tá? Parabéns, Castelo, e muito obrigada pelo presente, viu? A ADS agradece. Boa noite, doutora Ana Lúcia. Boa noite a todas as mães, aos maridos das mães e aos filhos, que eu vou conter aqui a quinta série dentro de mim, não vou completar a frase, porque eu não sei nem porque já é uma reflexão que a gente deve fazer, porque que é um xingamento, né? Falar filho da mãe é um xingamento, né? Porque para mim, mãe é o que tem mais próximo de Deus, é o mesmo falar filho de Deus, porque é um amor sagrado. Eu acho que toda mãe tinha que ser considerada sagrada. Mas eu vou pedir licença só um minutinho, doutora Ana Lúcia, para passar um videozinho de 3 minutos para introduzir a sua palestra. Só um instantinho, por favor. Ótimo. Então me mande por e-mail. Ok, obrigado. Tchau. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O que foi que te trouxe aqui hoje? É a vaga de diretora operacional. Isso, muito bem. Na verdade, essa vaga nós chamamos de diretoria operacional, mas é bem mais que isso. Posso te dizer, Larissa, que vai ser talvez o trabalho mais importante que você já exerceu ou irá exercer na sua vida. E vai exigir de você muitas responsabilidades e requisitos. E vai ser necessário ter muita mobilidade também. Por exemplo, Diana, você vai ter que ser capaz de passar várias horas de pé, ininterruptamente. Vai ter que se abaixar muito, vai ter que se curvar muito, ou seja, você vai precisar dispor de muita energia. Quanto tempo essa jornada de trabalho? São cerca de 135 horas, como eu te falei, quase que ininterruptas. É mais ou menos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem intervalos?
E eu não tenho nenhum tipo de intervalo? Não há intervalos, né? E como eu almoço? Você almoça às vezes, quando o seu cliente já tiver almoçado. Como é que é isso? Samuel, a carga exige um alto poder de negociação e de relações interpessoais. Além disso, você tem que ter conhecimentos em medicina, finanças e gastronomia. Ok. Precisa também ter muita atenção, muito cuidado com o seu cliente. Inclusive, você vai precisar algumas vezes passar a noite com o seu cliente. Como assim? Acompanhar o seu cliente durante a noite. Além de tudo isso, Samuel, você precisa saber trabalhar em um ambiente extremamente caótico e muitas vezes sem contar com a colaboração dos seus companheiros. Meu Deus, mas e feriado, hein? Não existe feriado, não tem folga, não tem ano novo, não tem Natal, não existe nenhuma espécie de feriado. Como eu falei antes, a carga horária é quase que ininterrupta. É mesmo? E a minha vida? Na verdade, se você tiver uma vida e tiver interesse nessa vaga, a nossa recomendação é que você abandone a sua vida. A tendência desse trabalho é ficar cada dia mais pesado. Eu gostaria de saber o que é que você está achando dessa vaga. Eu estou achando ela desumana. Estou achando complicado alguém se adequar ao que você está me exigindo. Mas é possível. Você acha? Acho. E é importante falar que a empresa não tem a menor intenção de pagar nada por isso. Ou seja, não há nenhuma espécie de Porque já é a minha próxima pergunta. Qual é o valor do salário para um cargo desse? Não existe salário. Não existe salário? Não existe. Mas é permitido por lei? Sim, é permitido. Inclusive, nesse exato momento, existem bilhões de pessoas exercendo com muito louvor essa função. Quem são esses loucos? Ei, quem são essas pessoas? Esses loucos também são conhecidos pelo nome de mães. É verdade. Ai, de todos os requisitos. Meu Deus. Bom, então, gente, o Dia das Mães, todo mundo sempre celebra enaltecendo esse amor sublime, esse amor incondicional, infinito, um amor que suporta tudo, que é capaz de tudo, que sacrifica qualquer coisa, um amor que é doação absoluta, sem esperar nada em troca, né? Quem é mãe sabe que realmente esse sentimento que a gente tem por um filho é, é algo assim indescritível, né? Um filho é ao mesmo tempo o nosso ponto mais forte e também nosso ponto mais fraco. É como se a gente tivesse o coração fora do corpo. Mas hoje a gente propôs trazer uma reflexão diferente para cá. É uma perspectiva que só muito recentemente tem sido levantada, que é um olhar menos romantizado sobre a maternidade e mais racional, mais objetivo sobre todos os trabalhos que as mães realizam em tempo integral e de forma não remunerada, como a gente viu aqui nesse vídeo, né? E para isso a gente convidou a doutora Ana Lúcia Dias, que vai nos falar sobre o capital invisível do trabalho materno. A doutora Ana Lúcia é mãe, advogada há 25 anos, especialista em direito das mães, professora da pós-graduação em Direito das Mulheres da Proordem, da Escola Brasileira de Direito das Mulheres, e da pós-graduação da CESUSC. Membro da Associação Brasileira de Mulheres na Carreira Jurídica, membro da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, membro da Rede Feminista de Juristas, participou da equipe de construção e implantação do programa Todas em Rede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Foi cofundadora e diretora da Associação Artemis e Associação Cine Materna. É professora, palestrante e atuante dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos das mulheres e advoga em esfera pública e privada em âmbito nacional e internacional. Ela é autora da tese Capital Invisível Investido na Maternidade, tema que ela nos apresentará agora. Doutora Ana Lúcia, muito bem-vinda. Boa noite, Marielle. Vocês me escutam bem?
Boa noite, muito obrigada por trazer esse tema tão relevante para a gente e a palavra é toda sua. Obrigada, Marielle. Obrigada a todas as presentes, todos os presentes. Olha só, nós temos homens participando aqui. Isso é muito importante quando a gente vai falar da questão da maternidade. Eu fico muito feliz de estar aqui, trocando com vocês essas ideias. Em 2015, eu participei como amicus curiae, de uma ação direta de inconstitucionalidade do Sindicato do Fisco daqui de São Paulo, porque havia uma disparidade muito grande entre as mulheres que saíam de licença maternidade durante o estágio probatório e os homens que, obviamente, não saíam de licença maternidade, né? Foi a DIN 5220 e nós tivemos êxito nela em 2021, olha só quanto tempo. E, mas eu me lembro que só entrar com essa ação fez com que se mudassem várias políticas públicas aqui em São Paulo. Então, eu acho muito importante a gente ter acesso e conversar isso com vocês. Olha só, a Marielle passou um vídeo que era parte da minha palestra, que eu ia deixar mais para o final. Mas então, eu vou mudar algumas coisas aqui e eu vou passar um vídeo muito parecido com o dela, tá? 4 minutinhos, se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam. Que é um vídeo original que originou esse vídeo que ela passou, tá? Vamos lá. Espera aí. Aqui. Ah, não, peraí. Hum... Ué, eu não tô conseguindo. Ixi, não tô conseguindo abrir aqui minha tela. Ah, eu acho que eu preciso estar nela para abrir. Só um minutinho. Ah, agora sim. Vocês estão vendo bem essa tela preta? Então, eu vou começar, tá, gente? Vocês conseguem ouvir bem? O som do vídeo ainda não está passando. Ah, o som do vídeo não está passando? Não, só a sua voz. Hum. Todos conseguem ler? Sim, para ler tá ok. Ok. Professora, a senhora tira o compartilhamento e recompartilha novamente. Na opção embaixo, tem a opção compartilhar com áudio. Compartilhar a janela com áudio. Ah, ok. Ixi, peraí. O meu não tem essa opção aqui no meu. Não tem, mas tudo bem. Deixa o vídeo que a Marielle já passou um igual e eu posso seguir por aqui antes de começar a falar. Esse vídeo, ele é uma propaganda de 2016 de uma empresa de cartão de crédito. Eles começaram a entrevistar pessoas no mundo todo para um cargo de diretor de operações que exigia 3 funcionalidades. A pessoa precisava ter habilidades em medicina, economia, administração e gastronomia. Essa pessoa também precisava ter disposição para ficar em pé o tempo todo, né? E aí um dos entrevistados pergunta, mas assim, sem tempo para almoçar, do jeitinho do vídeo que a Marielle passou. E são várias pessoas, ele vai trazendo de uma perspectiva muito engraçada, e o pessoal começa a ficar chocado. Não existe isso, isso é legal. Ainda mais quando ele fala que a pessoa vai trabalhar mais no feriado, ação de graças, Natal, Ano Novo, datas festivas. E o pessoal começa a ficar muito bravo com o entrevistador e fala que isso é ilegal. Quando ele fala que não vai ter pagamento, que vai ser pro bono, e aí vira uma grande confusão. Todo mundo ri. Aí ele chama a reflexão, dizendo que naquele exato momento havia milhões de pessoas trabalhando daquela forma pro bono, e a pessoa pergunta quem? Aí ele fala, mães.
Aí os entrevistados ficam chocados. Nossa, mãe, mamãe is the best, mãe é a melhor, né? Nossa, eu me lembro da minha mãe comigo todas as noites. Uma fala assim, olha, eu parece que eu não aprecio o que você fez por mim, mas na verdade eu aprecio. E uma outra chora, falando assim: Nossa, eu lembro da minha mãe e eu só estou aqui por causa dela. Minha mãe é maravilhosa, é maravilhosa. E termina o vídeo dizendo assim: Nesse Dia das Mães, dê um cartão para sua mãe. É uma empresa de cartão de crédito. O cartão que eles estavam falando não era o cartão de presente, era um crédito. E eu acho esse vídeo perfeito, porque ele traz uma reflexão que é muito curiosa. Eu ia deixar ele para o final, tá? Mas enquanto está se falando de um trabalho análogo à escravidão, ninguém aceita. Todo mundo acha ruim. As pessoas falam que é absurdo, as pessoas falam que é ilegal. Quando, na verdade, quando eles falam que quem faz esse tipo de trabalho é a mãe, aí eles começam a rir. Aí eu pergunto, né? Eu sempre pergunto quando eu passo esse vídeo, assim, qual é a diferença? Porque enquanto é um trabalho análogo à escravidão, ninguém quer esse trabalho, acha um absurdo, acha ofensivo. E quando fala que é a mãe e que está realizando todos esses trabalhos, né? São os trabalhos que as mulheres mães realizam. Por que que todo mundo acha bonito? Porque é uma construção social. Eu costumo dizer que a maternidade é a mais-valia do capitalismo. Só existe sociedade porque as mães estão aí. Nós estamos gerindo, nós estamos parindo e nós estamos educando a mão de obra do capital. Se a gente parar de gestar, de parir e de produzir essa mão de obra, não tem capital, não tem trabalho para o Estado, não tem quem vai desempenhar as funções. Então é sempre muito interessante prestar atenção na analogia dos direitos das mulheres, os direitos reprodutivos das mulheres e o controle da sociedade. Por que que é tão importante para a sociedade controlar o direito reprodutivo das mulheres? Porque se as mulheres decidirem por si que não aceitam esse trabalho análogo à escravidão, dessa forma, a sociedade para. Então a gente não quer que a sociedade para. Então é muito bom ter esse controle sobre as mulheres. Então eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco. Ah, peraí, agora. Deixa eu só mudar aqui de novo, vir para a minha apresentação. Peraí. Gente, eu me atrapalho um pouco com essas tecnologias, tá? Vocês estão vendo? Estamos vendo, Lúcia. Ah, ok. Então, eu vou deixar esse material para a Marielle compartilhar se quiser. Então, aqui tem a minha apresentação, né? Eu vou falar bem rapidamente para chegar na questão do direito do. Só colocar aqui isso. Para chegar na questão do direito do trabalho do cuidado, eu vou falar rapidamente que existem uns sistemas de regulação de direitos humanos no mundo, né, para várias coisas, né, direitos internacionais, tal. E eu vou falar de dois chapéus para a gente que é interessante, que é a ONU e a OEA, Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A ONU, ela tem esses sistemas de regulação, eles funcionam para que os países possam compor entre si, possam vender, possam transitar entre eles. Então, além dos tratados relacionados ao trabalho, ao comércio, a gente tem os tratados de direitos humanos. O primeiro foi a Declaração de Direitos Humanos da ONU, logo depois da Segunda Grande Guerra, quando os países viam que era necessário que eles fizessem uma colaboração para que o mundo pudesse existir de uma maneira coesa, segura, tranquila. E pela OEA, o tratado, que eu vou chamar Tratado Guarda-Chuva, é o Pacto São José da Costa Rica. OEA, é a Organização dos Estados Americanos, ONU, Organização das Nações Unidas. Aqui no Brasil, quando a gente assina um tratado internacional, ele tem força de lei constitucional e, em alguns casos,
supraconstitucional, maior que a Constituição Federal. A nossa Constituição precisa seguir os tratados que o Brasil assinou e ratificou, desde que eles não firam a autonomia, a soberania nacional. E aí, aqui, depois de alguns anos falando os homens são iguais perante a lei, várias mulheres começaram a lutar pelos direitos das mulheres, bem no sentido de que a gente precisa tratar especificamente, né, que a mulher é um sujeito de direitos. E depois de um grande movimento, surgiu a CEDAW, que é a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Ela é um tratado internacional da ONU. Ela surgiu em 1979, ela foi assinada e ratificada pelo Brasil em 1981. Olha quando já começou a valer. E aí dizia assim: toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício da mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais dos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro. Essa é o que é a discriminação na CEDAW. Então, a CEDAW traz esse primeiro tema como discriminação, e eles têm um comitê de monitoramento da ONU, o Comitê CEDAW, que sempre está lançando novas regulamentações, direcionamentos específicos para os países, e os países que assinarem e ratificados são obrigados a cuidar, a seguir, inclusive o Brasil. Aí a gente teve depois a Convenção Belém do Pará, em 1994, que faz parte do sistema OEA, né? Que ele traz sobre a questão do que é a violência de gênero, ele traz assim: entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na privada. Então, a Convenção Belém do Pará não fala mais de discriminação, ela sobe um tom, violência. Um tempo depois, na recomendação número 19, o Comitê CEDAW apontou que onde naquele tratado se lia discriminação, era para ler violência de gênero. Então, não existe mais discriminação contra a mulher, existe violência de gênero. Esse é o nome. Nossa, não, mas você está falando de violência para falar de maternidade? Olha só, né? Vamos chegar lá. Aí depois veio a Convenção, né, de Pequim, da Plataforma de Ação de Pequim, que trouxe as questões estratégicas, e ele trouxe que a desigualdade entre homens e mulheres era uma questão de direitos humanos, não era uma questão territorial. Porque se dizia, não, acontece isso porque o país é assim, porque é uma questão econômica, não. Era uma questão que engloba o mundo todo. E olhando isso, passou-se a ter grupos que foram trabalhar pelos direitos humanos das mulheres, né? Então, aqui, recentemente, na Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que fala dos mecanismos de reprodução das desigualdades de gênero, teve muito claramente o papel, deixando claro que a mulher tem a função de cuidadora e o homem tem a função de provedor, né? E aí o equilíbrio para que a mulher tentasse cuidar da família, cuidar da vida pessoal, cuidar da questão do trabalho, acabava sendo muito desigual para a mulher, a prejudicando. Então existe um tratado internacional da OIT para que possa vir trabalhar e acabar com essas formas de discriminação contra a mulher, né? Também eu trouxe a mesma coisa referentes à mulher no Tratado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, então, da questão das mulheres e meninas. Olha, mulheres e meninas com deficiência e o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos. Por quê? Porque se sabe que as mulheres e meninas com deficiência têm outras múltiplas discriminações ou violências, se você quiser falar. Todos esses tratados o Brasil assinou e ratificou. Então, tudo tem força de lei constitucional. E é curioso quando a gente vai em determinado lugar que fala, aqui não pode ir, só algo que vede o direito da mulher, e alguém fala assim, mas não,
Aqui eu tenho uma portaria que diz isso, meu amigo, minha amiga. Se a portaria está indo no sentido contrário desses tratados internacionais, ela não existe. Ela é ilegal, ela não pode ser aplicada, né? E de onde que a gente traz a questão da aplicabilidade da dignidade humana? No Código de Processo Civil, né? Que o juiz vai ter que atender aos fins sociais e às exigências do bem comum. E no parágrafo 13, no artigo 13, olha só, a jurisdição civil quer dizer a lei vai ser regida por normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratado, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Então, os direitos das mulheres, a violência contra a mulher, toda vez que ela ocorre, ela alcança toda uma coletividade e ela é uma violação séria de direitos humanos. E aí, pegando esse gancho, que primeiro falei rapidamente sobre a questão dos direitos das mulheres, eu acho importante a gente tocar aquilo que eu comecei a falar no início. A sociedade existe porque as mães estão aí. O trabalho do cuidado é a natureza feminina a serviço gratuito da sociedade. Então, quem que começou a contar essa história? Não é? Que a Marielle estava falando que faz pouco tempo que se fala nisso. Será que faz pouco tempo? Tem uma filósofa brasileira, a Eliette Safiotti, que ela já trazia em 69, nos anos 60, no trabalho de pós-doutorado dela, uma obra que chama A Mulher na Sociedade de Classes, Mitos e Realidade. Aqui ela deixa bem claro a divisão sexual do trabalho. Quando Eliette Safiotti convoca todos nós para discutir a divisão sexual do trabalho e que o trabalho não pago que a mulher desenvolve contribui para a força, para a manutenção da força do trabalho, seja masculina ou feminina, ela está dizendo, olha, esse sistema é desigual. Porque havia um grupo muito grande de feministas, marxistas, que se falavam da equidade do trabalho. Mas será que até esse movimento marxista olhava essa questão da mulher que tinha que trabalhar em casa e também tinha que trabalhar na fábrica, também tinha que ir para outros lugares e tinha uma jornada mais extensa? Então, a Eliette Safiotti, ela trouxe isso, tá? Eu deixei aqui um trechinho para você. Aí, nós temos depois também. Eu achei que o livro estava aqui. Ah, tá aqui. Tá aqui. Peraí, meus livros. Esse livro aqui, ele é o Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici. A Silvia Federici é uma filósofa italiana. E num trecho desse livro dela, ela fala assim: graças ao meu envolvimento no movimento de mulheres, me dei conta de que a reprodução de seres humanos é o fundamento de todo o sistema político-econômico e que a imensa quantidade de trabalho doméstico, remunerado e não remunerado, realizado por mulheres dentro da casa, é o que mantém o mundo em movimento. Ainda hoje, algumas das minhas mais estimadas memórias da infância são da minha mãe fazendo pão, massa, molho de tomate, tortas, licores, além do tricô, costura, conserto de roupas e sapatos, bordados ou cuidando das plantas. Às vezes, eu ajudava em certas tarefas, na maior parte do tempo com relutância. Assim, como criança, eu vi o seu trabalho. Mais tarde, como feminista, eu passei a enxergar a sua luta. Assim, eu me dei conta da quantidade de amor que havia naquele trabalho e ainda do quão custoso foi para minha mãe vê-lo ser frequentemente subestimado, sem nunca ser capaz de dispor algum dinheiro para si mesma e sempre ter que depender do meu pai para cada centavo que ela gastava. Né? E aí ela trouxe a palavra, que é a frase que muita gente diz, né? Eles dizem que é amor, nós dizemos que é trabalho não remunerado. E tem aqui um trecho do livro que eu sempre falo, que teve um estudioso em 1999, que ele fez o cálculo que a vida útil de trabalho da mulher está estimado, do trabalho reprodutivo e do cuidado, tá? Está estimado em 16 trilhões de dólares, em 1999. A Associação Think Olga, uma associação feminista, uma ONG feminista aqui de São Paulo, ela fez um estudo sobre o trabalho de cuidado ano passado, e o trabalho do cuidado não remunerado feito para as mulheres, se fosse remunerado no Brasil, a quanto ele equivale? É o segundo maior PIB do Brasil. É um PIB maior que o trabalho do agro. Olha só,
Por isso a gente não quer que as mães entendam isso, né? A gente quer ter controle, porque imagina, deixa na mão das próprias mulheres esse tamanho de poder, né? E também a gente não pode deixar de falar da questão interseccional, que é a Leila Gonzalez, uma ativista intelectual negra brasileira, que ela mostrava que se a questão do trabalho do cuidado era muito forte para as mulheres, para a mulher negra ainda mais, porque sempre se deixava para ela a questão de lavar, de cuidar do filho do outro. Então, o racismo estrutural deixava a mulher negra nos papéis de cuidadora, né? Mas sem nenhuma remuneração e nem cuidando de si. Então, ela trouxe a necessidade de olhar o racismo estrutural, né? E olha só que interessante que ela traz aqui. Nossa situação atual não é muito diferente daquela vivida por nossas antepassadas. Afinal, a trabalhadora rural de hoje não difere tanto das escravas de peito, tá, faltou um pé aqui, de peito de ontem, e a empregada doméstica não é muito diferente da mucama de ontem. O mesmo poderia se dizer da vendedora ambulante, da joaninha, da servente ou da trocadora de ônibus de hoje e da escrava de ganho de ontem. A gente só mudou um pouco os lugares, mas a posição de subalternidade, de ausência de direitos continuou a mesma. E aí eu quis trazer a Benedita da Silva, que é uma deputada, ela já foi senadora, foi governadora do Rio. E a Benedita, quando eu me lembro que quando eu escrevi sobre capital invisível investido na maternidade, em 2016. E fui trazendo ele para o direito, para poder aplicar nas petições, para que o trabalho da mãe contasse no cálculo do trabalho, para a pensão alimentícia ali, na despesa da criança. E muita gente falava: olha, Ana, você foi pioneira nisso. Eu vou dizer que eu fui pioneira em dizer que isso tinha que estar na pensão alimentícia. Eu já conhecia a Silvia Frederici, aliás, eu fui conhecer depois a Silvia Frederici. Falei, não, gente, já tem gente falando disso há mais tempo. E aí eu assisti o Lobby do Batom, que é um documentário que tem no GNT, muito bacana, que fala como a nossa Constituição foi montada, muito pelo trabalho incansável das mulheres que se organizaram na Constituinte para isso. E aí a Benedita, no Lobby do Batom, tem um trecho dela, né, que é ela falando em 87 que para sair para trabalhar tinha que pensar quem é que ia cuidar das crianças no morro. E é aí que ela começa o trabalho pela legalização dos direitos das empregadas domésticas. Então, em 87, logo depois da Constituinte, antes de sair a Constituição, a Benedita falava: que adianta a gente estar lá se não tiver ninguém cuidando de quem está aqui, da criança? São direitos extremamente ligados. Então, eu gosto de falar disso para a gente sempre lembrar que essa discussão que parece ser nova, porque caiu no Enem, na novela estão dizendo, hoje tem a internet que se propaga cada vez mais a questão do trabalho do cuidado e é imprescindível que se faça isso, mas ela já existe há muitos anos, né? Ela já existe há quase 70 anos, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Se a gente pegar a Safiotti e quem veio antes dela, né? Então, quando a gente fala em trabalho do cuidado, né, a OIT trouxe uma definição que são as atividades envolvidas na satisfação das necessidades físicas, psicológicas, emocionais de adultos e crianças idosos e saudáveis. São os cuidados necessários para a manutenção da vida, gratuito ou não. Aí, a Oxfam, ela fez no Comitê Alívio da Fome, ela fez um trabalho, O Tempo de Cuidar. E ele traz justamente essa questão, isso é de 2022, tá, gente? Os dados estatísticos que comprovam o entendimento de que o trabalho do cuidado é da natureza feminina e que ele estaria a serviço gratuito da sociedade. As mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado não remunerado, uma contribuição de pelo menos 10,8 trilhões por ano à economia global. Isso dá mais de 3 vezes o valor da indústria e tecnologia do mundo. Então, o PIB dessas mulheres, se fossem remunerado, estaria acima do PIB do Vale do Silício. Olha que interessante.
né, a gente não pensa nisso. E, além disso, são as responsáveis por 3/4 do cuidado não remunerado do mundo e 2/3 da folha de trabalho, da força de trabalho envolvida em atividades de cuidados não remunerado. Tem uma jurista aqui de São Paulo, a advogada Cláudia Luna. Na época da pandemia, ela trouxe uma fala muito interessante que eu guardo até hoje. Quando o pessoal falava assim: olha, a gente vai ter a jornada dupla, a jornada tripla. Ela falava: não, a mãe tem a jornada contínua. E eu tenho que concordar com ela, porque se a gente está no trabalho e o filho cai na escada, e somos nós a responsável, a escola vai chamar a gente. Não interessa se a gente está no trabalho ou não. Se a gente está dormindo e a criança convulsiona, ou tem febre, ou está com dor de dente, ou chora, ou tem pesadelo, é a mãe que vai ali. Eu vou dizer sempre, na maciça maioria das vezes, nós temos homens que fazem isso? Temos. Raríssimos. Poucos, não conseguem nem entrar na estatística ainda, infelizmente. Por isso eu fiquei muito feliz de ver homens aqui, porque eu acho que a gente só vai construir uma sociedade quando todo mundo tiver a mesma ideia coesa, nesse sentido de que a maternidade ela não pode ter uma sobrecarga, né? Aqui esse trecho que eu falei para vocês do livro. Aqui eu trouxe um pouco o que engloba o trabalho do cuidado, né? Vamos falar de uma mãe especificamente. Arrumar a criança da escola, preparar e servir o jantar, marcar médico ir no mercado, ajudar a criança na lição de casa, contar historinha, preparar o lanche para a escola, lembrar os amiguinhos, receber os amigos em casa, comprar o presente, gerenciar, ver as atividades curriculares, o que está faltando, comprar roupa e tudo isso engloba o trabalho do cuidado. Então, as tarefas de uma criança levam no mínimo 6 horas e 30. A da casa, no mínimo 5 horas e 40. A gente está falando de um dia de 24 horas. Vai sobrar mais ou menos 12 horas para essa mãe fazer tudo: dormir, trabalhar para fazer as contas, para pagar as contas, fazer necessidade básica, cuidar da saúde física e mental, ter lazer e se relacionar de novo. A conta não fecha. E como a conta não fecha, é por isso que as mulheres estão com a saúde mental tão prejudicada. E aí, eu trago essa provocação que se o cuidado da criança é uma função de gênero, não é. O cuidado pode ser feito por qualquer pessoa. É estereotipado que é uma questão de gênero e aquela ideia de que ser mãe não tem preço, o amor de mãe deve ser incondicional. Ser mãe é padecer no paraíso. Vamos todos fazer um trabalho análogo à escravidão, mas quando a gente fala que é a mãe, como estava no vídeo, a gente vai ficar feliz. Ai, que legal, é a minha mãe. Minha mãe é sempre muito boa, mas nunca pensa nesse lugar que se não é uma questão exclusiva de gênero, o que ela é? Eu entendo que ela é uma violência. Entendo que a sobrecarga da maternidade, né, que é imposta exclusivamente para a mulher, que tira dela possibilidades e do filho de viver dignamente, ela gera uma sobrecarga. E essa sobrecarga gera um dano. E foi por isso que eu falei dos tratados internacionais primeiro. Lá atrás, as leis que o Brasil segue, dizem que qualquer ação ou omissão perpetrada por agente público ou privado que cause um dano na mulher, seja de que natureza for, é uma violência de gênero. Então, se a gente tiver por conta a Constituição que diz que o poder familiar, formado de pai e mãe, ou mãe, mãe, pai, pai, seja como for, mas aqui eu estou falando de uma família heteronormativa, ele vai ser exercido em igualdade de condições. Então, quando uma parte não exerce e falta, e a outra está exercendo mais, ela está sobrecarregada. E se ela está sobrecarregada, isso é violência. E é violência doméstica também da Lei Maria da Penha, porque é uma violência psicológica, que aquela mulher fica o tempo todo pensando na criança e está sozinha e não tem com quem dividir, e uma violência patrimonial. Quando ela assume tudo isso sozinha, e não com o pai da criança, quando ele deixa de fazer a parte dele, essa mulher perde dinheiro. Essa mulher perde dinheiro. Aqui nós temos várias mulheres que provavelmente em algum momento da vida foram impactadas pela maternidade e perde dinheiro. E aí foi quando eu escrevi, em 2016, mas eu publiquei na Carta Capital. Em 2019, um texto, um artigo de opinião, não é uma tese científica,
que é o capital invisível investido na maternidade. É preciso computar na conta da despesa do filho o capital invisível investido na maternidade, porque ele impacta diretamente na vida da mulher e raramente é partilhado ou considerado num cálculo de alimentos. E aí eu falo que é a contribuição não tangível e muitas vezes subestimada que as mães fazem para o desenvolvimento e bem-estar de seus filhos e da sociedade como um todo. Esse tipo de capital é invisível porque não é facilmente quantificado em termos financeiros e muitas vezes não é reconhecido como um ativo valioso. Aí, o que eu comecei a fazer? Nas minhas petições de alimentos, eu colocava lá um cálculo do trabalho do cuidado e descrevia quanto tempo a mãe perdia para fazer X, para fazer Y. Pegava a quantidade de horas de trabalho pelo valor da profissão dela, multiplicava e chegava no montante do quanto vale aquilo que ela está dedicando. Mas se você não vai, porque é sempre muito alto, se você não vai pegar pela profissão da mãe, você pode pegar pela tabela que está publicado na internet do salário base de babá, de motorista, de cozinheiro, de babá folguista, colocar adicional noturno, a gente está falando de trabalho. A gente não está falando de afeto. Afeto não tem preço, mas o cuidado, fazer as coisas, tem. E aí, falaram que eu era louca. Tá tudo bem, eu não ligo, eu tenho meu, eu tenho meu atestado médico com meu CID bonitinho. Mas, depois de um tempo, a louca aqui, sozinha, começou a capacitar outras advogadas. E hoje nós temos decisões no Brasil inteiro que reconhece que a mãe colabora na pensão do filho com o seu trabalho. Então, todo o resto da parte pecúnia é o homem que tem que pagar. Ah, Ana, mas às vezes dizem que é 30%, tal, isso funciona? Mais ou menos, mas a gente está chegando nessa discussão. Tanto que esse mês de maio, né, que se fala da questão da maternidade, eu estou palestrando em vários lugares e outras colegas minhas para falar na importância da gente tirar o estereótipo da mãe. Nossa, minha mãe é querida, então ela vai cozinhar para todos nós. Pode cozinhar, mas veja que isso é um trabalho. Você está devendo dinheiro para sua mãe? Não. Mas tenha a percepção de que se o seu pai não fez, ele deve para ela. Porque a saúde dela vai responder por isso. E não sou só eu que falo disso, né? Aí o G1 trouxe uma matéria da questão das responsabilidades, que a mãe não tem tempo para cuidar de si, né? E olha só, tem uma economista, a Cláudia Goldin, ela foi prêmio Nobel da Economia em 2022. Ela publicou um estudo que era a penalidade da maternidade e o bônus da paternidade. Quando eu comecei a falar aqui com vocês, eu falei de uma ação que eu participei como advogada em 2015, né, que as mulheres fiscais daqui de São Paulo, quando entravam no concurso, estavam em estágio probatório, se elas ficassem gestantes, elas tinham o tempo de maternidade, mas não era contado no estágio probatório, era descontado. Ao fato de que aqueles homens ou mulheres que não tiveram filhos tinham 6 meses antes um aumento de carga, um aumento de salário, né? E isso acontece muito. E ela coloca como é que é a renda de cada homem, de cada mulher, e ela é da Harvard, né? E ela explicou, olha, em 134 países como acontece. 95% dos homens com idade de 25 e 54 anos estão ocupando a força de trabalho. Mulheres na mesma faixa etária, 52%. 24% das mulheres deixam o mercado no primeiro ano da maternidade. 5 anos depois, 10%, 17% ainda estão ausentes. Após 10 anos, 15% não retornaram. Então, e é muito louco. Quando a mulher está num cargo, está no seu trabalho, e ela se torna, ela fica grávida e tem um filho, ela é vista como menos comprometida. O trabalho não vai ter a mesma importância na vida dela, o filho vai ser mais importante. Então, elas perdem cargo e perdem salário. Os homens falam, não, ele tem mais um filho, ele tem mais uma boca para sustentar. Por isso, nós temos que deixar estabilidade e aumentar o salário. Isso é muito comum. O pai se torna pai, ele tem um bônus. A mulher se torna mãe, ela tem uma penalidade. E aqui ela trouxe, né, todo esse efeito,
na vida das mulheres, como isso afeta em cada lugar do mundo, no nascimento do primeiro filho, né? Como é que fica a questão do PIB, nos efeitos da maternidade de cada país. Então, eu acho que isso diz muito sobre como a gente precisa olhar que o trabalho do cuidado, ele não é uma coisa que tem que estar fechada no gênero, fechada na mulher. Porque ao fazer isso, a gente desconsidera os mecanismos de equidade. E aí a gente vai chegar, aqui era para refletir, era o vídeo, né, que eu ia passar, que se a gente não olhar o trabalho do cuidado materno como um trabalho análogo à escravidão, a gente, como sociedade, vai falir, porque as mulheres estão adoecendo. As mulheres mães são as pessoas que mais saem de licença por saúde mental. As mulheres estão exaustas dessa rotina completamente contínua, que não sobra espaço para ela. Não é incomum a gente ver, quando foi semana passada, não, há 2 semanas, teve uma mulher em Minas Gerais que vazou gás na casa dela. Foram descobrir umas 3 ou 4 semanas depois. Estava ela e a filha morta. Em Brasília, no ano de 2023, uma mulher, ela assassinou seu filho de 52 anos, não, 42 anos, ela tinha na casa de 60. Depois ela se matou, porque ele era autista, autista num grau muito severo. E o condomínio não aceitava o que estava acontecendo, os barulhos que ele fazia, ela não tinha espaço. E ela não tinha outra pessoa para dividir. Também, o maior número de feminicídios acontecem quando a mulher vai entregar o filho para convivência. Então, quando vai discutir pensão alimentícia, eu não tenho dúvida de que a maternidade é uma das grandes categorias de vulnerabilidade de direitos humanos, porque cada marco de desigualdade que você coloca para a mulher, se você colocar a maternidade junto, ela se deu muito mal. Então, vamos pegar para pegar um emprego, uma mulher mãe, uma mulher e uma mulher mãe. Quem vai ter mais chance? Certamente a mulher que não é mãe. Aí a gente vai colocar a questão financeira, né, de raça. Uma mulher preta que é mãe. Quem que vai conseguir essa vaga? Vamos colocar uma questão social, então? Uma mulher preta periférica. Que trabalho que ela vai conseguir? Vamos falar de uma mulher preta periférica mãe. Que trabalho que ela vai conseguir? Vamos dizer que essa mulher é lésbica ou bissexual. O que ela vai conseguir? E vamos dizer que essa mulher seja uma mulher com deficiência. Cega, surda, amputada, autista. Onde que ela está na sociedade? Onde que ela consegue pedir socorro? Quando o Brasil fez aquela campanha da violência, marca um X com o batom, o primeiro socorro que se pediu foi uma mulher surda, mãe, que ela estava sem acesso ao celular dela, ela conseguiu tirar uma foto e mandar para a vizinha com X. Ela foi resgatada. Então, quando a gente convoca a sociedade a pensar na maternidade, para além do estereótipo do amor, do carinho, que é muito legal. Vou dizer para vocês, eu tenho muitos privilégios. A minha maternidade, ela foi quase como ela tem que ser. Eu entendo que uma maternidade, para ser saudável, ela precisa ser voluntária, prazerosa, segura e socialmente amparada. A minha maternidade, ela foi voluntária, ela foi prazerosa, ela foi segura, só que ela não foi socialmente amparada, porque eu tive que voltar a trabalhar quando meus filhos nasceram. No mesmo dia, meus filhos nasceram em casa. Eu tive essa felicidade de ter um parto acompanhado de parteira, mas por ser profissional liberal, naquela época não se tinha licença de advogado e meus clientes não podiam sofrer o impacto de eu ter tido um filho. O primeiro passeio da Sofia, minha filha de 18 anos, foi no fórum, com 7 dias de vida. Com 21 dias de vida, ela estava no tribunal comigo, fazendo sustentação oral. O pessoal fala, nossa, você é guerreira, você é legal. Não, eu queria ter tido tempo para ser mãe.
no cuidado de afeto. Ficar ali mimando meus filhos e olhando e respirando e entendendo aquele mundo, porque, cara, eu tinha acabado de criar um ser humano. E quando eu percebi que eu criei e pari um ser humano, eu vi que essa força era poderosa demais e nada podia me parar. Foi ali que eu me vi muito mais potente, muito mais empoderada, muito mais segura de mim e sabendo, caramba, eu estou criando um ser humano, como eu sou potente. E é muito louco, né? Tava na barriga da gente, a gente vê nascer dente, nascer cabelo, andar, tomar o leite, crescer. Não foi sozinho, foi com o trabalho de alguém. Então, eu agradeço de novo a vocês e a Marielle pela oportunidade da gente discutir essa questão da maternidade não romantizada. Eu vou deixar a apresentação com ela, tem toda a biografia que vocês quiserem, né? E acho que era isso, Marielle. Eu ia encerrar com o vídeo, mas aí você já começou com ele. Gente, acho que era isso que eu tinha a contribuir com vocês. Olha, me falaram 40 minutos, passei um pouquinho, mas vamos lá. Obrigada, doutora Ana Lúcia. Desculpa aí ter apresentado o seu vídeo antes da hora. Tá tudo bem. E, pois é, coincidência. É porque é um vídeo realmente bem representativo, né? E eu acho que esse assunto é um assunto extremamente importante. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ter assistido a sua apresentação e trazido aqui para o pessoal com tanta informação chocante, né, pessoal? Que a Sim. gente, embora a gente saiba, né, quando a gente vê os números e os dados, é realmente chocante. E te parabenizar por levantar essa bandeira aí, porque não deixa de ser um tabu, né? Como você demonstrou, já é um assunto que vem sendo levantado por filósofos, por feministas, né? Mas eu acho que muito recentemente que a gente consegue trazer esse assunto e popularizar e falar um pouco sem sofrer um estigma de julgamento, né? De ser uma mãe ruim porque está reclamando, porque está, né? Então, a gente tem conseguido falar com mais naturalidade sobre isso muito recentemente. E eu acho que nem todos, né? Eu acho que ainda é um assunto bem complicado e especialmente no jurídico, né? Então, assim, eu te agradeço demais por difundir esse assunto e principalmente nesse campo aí que a gente precisa muito enfrentar o machismo, né? E aí eu vou abrir um pouquinho aqui para uns 15 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, um comentário. Mônica, vou passando aqui, doutora. Obrigada, Marielle. Obrigada, obrigada pela disponibilidade de vocês. E sim, é um tabu. Uma vez minha filha, no início, eu trabalhando com essa questão do capital invisível, ela veio perguntar se eu estava se ela devia muito, se ela custava muito para mim. Ela está estudando ciências sociais e uma das primeiras coisas que ela falou que foi que ela compreendeu é que não tinha a ver com amor, tinha a ver com divisão sexual do trabalho. Era uma coisa muito mais profunda do que esse lugar. Então, eu agradeço a oportunidade. Boa noite. Obrigada, Ana Lúcia Dias. Foi excelente a sua fala. Você trouxe uma situação que realmente ela é muito conhecida, todas nós aqui, todos aqui presentes, acho que já entenderam, quer dizer, acho que esse recado ele está muito bem colocado, você conseguiu resumir bem. Aí parece que nós estamos diante de uma contradição. Eu vou tentar apontar aqui para instigar assim, o debate. Primeiro, eu quero lhe dizer que no âmbito da questão mental, você está assim coberta de razão. Eu atendo já há alguns anos, né, como psicanalista, e há situações de mulheres profissionais que são mães também, em que há até perigo de vida ali o tempo todo, porque o desespero diante daquilo que ela tem que dar conta é tão grande e, ao mesmo tempo, a situação de desamparo, que às vezes a pessoa fala de tal forma que é como se ela dissesse: não, eu não sou boa mãe, algo está errado, eu não consigo dar conta.
Então, uma pessoa, inclusive, com várias graduações, doutorado, com pós-doutorado, mas que tem que viajar para o exterior, tem que deixar um filho de 8 anos de idade. Então, assim, são conflitos que não são fáceis de resolver. E eu estou falando de uma pessoa que tem, assim, condição. Discernimento, condição. Imagina, né, quiçá o que acontece com aquelas pessoas que não têm sequer uma rede de apoio familiar, um pai para contar, um tio, um avô, enfim. Então, essa situação é gravíssima, esse é um ponto. A contradição que eu queria apontar, e aí eu vou apontar a partir de um exemplo de uma comunidade chamada Lelis, né, na África, né, que alguns antropólogos eles estudaram nos anos 60, 70. E esse exemplo está no livro Dívida, do David Graeber, que foi junto com o David Wengra e David Graeber, são americanos. Esse David Graeber que escreveu esse livro, Dívida, também escreveu O Despertar de Tudo. Um é antropólogo e o outro é o arqueólogo. E esse antropólogo, já morto em 2020, ele escreve esse livro e ele narra a questão de algumas sociedades na África em que havia na comunidade uma ajuda e que nada na vida seria precificável. Ou seja, por exemplo, se você faz um favor naquela comunidade, você não poderia dizer muito obrigada, porque isso os escandalizaria, porque não é um favor. Se você vive em comunidade, a vida humana está ali, você está diante de algo que não tem que ter muito obrigado. Isso que nós fazemos, que ele inclusive vai dizer que isso é uma questão que a classe média, né, trouxe para todos os meios, porque não é bem assim no meios de camada cuja renda é bem mais baixa. Então, assim, que há muita hipocrisia nessa questão, por favor, e muito obrigada, né? Só para você ter uma ideia da situação que ele levanta. Então, no momento em que nós precificamos esse cuidado, que é um cuidado do humano, e que eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou, não tem. E aí, por isso, eu faço até menção ao mito da Medeia, porque neste mito, né, ele traz ali bem claro onde termina a função, porque trata-se de uma função, né, de mãe, e a questão do que, que pode se tornar uma mulher. Então, a contradição é que nós precisamos, porque vivemos num sistema capitalista, exigir que algo seja colocado, essa discussão sobre esse trabalho que simplesmente é deixado de lado como se fosse a coisa mais natural, né, entre aspas, do mundo, né, porque a função pai não é assim tão natural na sociedade, não. É bem diferente. A da mãe, sim. Mas, ao mesmo tempo, daí a contradição, nós estamos tentando precificar uma relação que acontece na maior parte das vezes, não em todas, mas na maior parte das vezes, respaldada num afeto que, em tese, até mesmo para a psicanálise, que há muitas doutrinas diferentes sobre isso, mas que, em tese, seria de um amor incondicional. Então, sobre essa contradição, né, que eu trago aqui, a partir desses exemplos dessa sociedade, por exemplo, a do Leles, aí eu queria aqui abrir para o nosso debate. Obrigada, querida. Um grande abraço. Muito obrigada. Eu estou com um delay em relação a vocês, então qualquer coisa me interrompam. Eu acho que ela está falando de novo, né? Encerrou? Só para. Gente, desculpa, eu estou com um delay aqui. Encerrou sim, Ana, pode Ah, falar. olha só, qual que é o nome da pessoa que fez a pergunta, a provocação? É Mônica. Oi, Mônica, boa noite. Obrigada por essa provocação. Eu acho ela muito, muito interessante. No texto que eu publiquei lá na Carta Capital, ao final tem Eu começo o texto com uma música de Saltimbancos. Jumento não é o grande malandro da praça. Trabalha, trabalha de graça. É, Não agrada a ninguém, não ataca ninguém, nem nome não tem, é manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisa que dá.
E lá no final, eu trago um provérbio africano, dessa mesma comunidade, onde eles falam que é preciso uma vila para criar uma criança, porque entende que é papel da comunidade como um todo, que é uma questão coletiva, porque vai entregar para a criança. Então é uma coisa natural deles. Eu não falo em precificar e começar a pagar salário em função da maternidade. Eu falo em dizer que tem um trabalho e que ele tem um custo, para que a sociedade entenda que nós precisamos nos tornar uma vila em políticas públicas, porque uma criança não é só a responsabilidade da mãe. Ela vai trazer para o Estado, ela vai trazer para o futuro. Então, ela precisa ser a responsabilidade de todas. Então, quando eu falo em precificar, aliás, quando eu falo no capital invisível, eu não estou falando na questão monetária, mas eu estou falando numa consideração de leis e, história, e políticas públicas desse trabalho. Um exemplo. Vamos dizer, na Argentina, tempos atrás, o pessoal falou: "Oh, a Argentina reconheceu o trabalho do cuidado na maternidade, adicionando 2 anos de vida 2 anos de contagem, desculpa, 2 anos de contagem na previdência privada para quem era mãe, né? 1 ano para cada filho e acrescia 2 anos se fosse uma pessoa com deficiência ou de alguma classe social bem mais inferior. Eu não entendi ali, eu me lembro que eu fiz uma crítica e eu ainda assumo ela. Eu não entendi que a Argentina ela reconheceu o trabalho do cuidado materno. Eu entendo que ela reconheceu o trabalho reprodutivo. Porque se a gente olhar a sociedade como um todo, a gente vai ver que o trabalho da mãe começa quando o bebê nasce e termina quando ele é maior de idade. A gente está falando em 18 anos. Eu quero uma contribuição subsidiada pelo poder público para que eu conte o meu trabalho do cuidado para minha aposentadoria. E eu quero que ela seja crescida por cada filho que eu tiver. Porque por causa desse trabalho que o Estado funciona. Então, parece muito intrínseco, mas não é uma questão de precificar. É uma questão de dizer, existe esse mesmo peso masculino. Então, a Mônica dizendo da psicanálise, se a gente for pegar essa questão do Jung, do Freud, que dizia que as mulheres elas eram histéricas, né? Para dizer das mulheres que estavam cansadas, que reivindicavam os seus direitos. Ou vamos falar do Jung, que trouxe uma contribuição fantástica para descobrindo o inconsciente coletivo, para a sociedade. Mas olha que curioso, o Jung só estudou porque a Emma, que era a esposa dele, vinha de uma família muito rica. A Emma bancou a vida do Jung para estudar psicanálise. E o Jung se envolveu com uma outra mulher, paciente dele, a Sabina Sperrine, e depois com uma outra, que é a Tori. A Emma falou assim: peraí, se você vai se envolver com a Tori, então a Tori vem morar aqui para me ajudar no cuidado da casa. E a Tori foi. Ah, Ana, você está dizendo que eles eram um trisal? Não, eu só sei que a Tori foi morar com a Emma e Jung. E o que o Jung fez? Se afastou das duas. Ele se relacionou com uma outra paciente dele. E o que as duas fizeram? Elas escreveram a psicanálise sobre a perspectiva da mulher. O Jung deixou um testamento de que qualquer texto da Emma só poderia ser publicado após 100 anos da morte dele. Por quê? Porque vai ter uma consolidação de um entendimento masculino e a mulher não? Então, Mônica, eu acho que quando a gente traz para a questão de não precificar, mas de quantificar esse valor da mulher, essa importância que a mulher tem, a gente avança como sociedade. Então, nós temos sociedade em que, veja, eu sou uma pessoa que eu acho absurdo uma licença paternidade de 5 dias. Assim como eu acho absurdo uma licença maternidade de 4 meses. É direito da criança ser aleitada exclusivamente no peito até 6 meses, exclusivamente. E depois até 2 anos.
Olha, se a criança é vulnerável, o direito dela é o primeiro, é o absoluto a ser atendido, por que que só vou ter 4 meses de licença maternidade? E por que o pai só vai ter 5? Vamos pegar os países bem desenvolvidos, Dinamarca, Alemanha, Islândia, Finlândia. Você vai ter licença parentalidade, em que no mínimo os primeiros 6 meses são para os dois. Depois, e a licença geralmente dura em torno de 2 anos, podendo os casais trocarem entre si. Ah, eu fico 6 meses, eu fico 6, podendo ficar só direto escolhendo quem tem maior renda. Por quê? Porque entende que esse cuidado tem um custo, não precificado, mas quantificável, porque é nesse custo que a sociedade vai fazer. Só para concluir, tem uma. Eu estava procurando o livro dela aqui. Ah, não está aqui. Tem uma. Ah, está aqui, ó. Tem uma autora muito bacana, a Catrine Marçal. Ela tem um livro aqui, ó, que é O Lado Invisível da Economia. Ela traz uma discussão muito interessante. Quando a gente fala em economia, a gente vai falar de Adam Smith, né? A gente vai falar da mão invisível. O Adam Smith traz aquela provocação. Por que que a gente come o pão? A gente come o pão não é porque o padeiro gosta da gente, é porque alguém foi, plantou o trigo, colheu, tal, 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 e aí vendeu o pão. E ela pergunta assim: por que o Adam Smith comeu bife? Aí algumas pessoas falaram: ah, porque alguém cuidou de um animal, depois matou. Tal. Não, ele comeu bife porque a mãe dele e a irmã dele fizeram. O Adam Smith nunca se casou. E ele viveu com a mãe e com a irmã a vida toda. O Adam Smith podia falar de uma visão de economia masculina, mas não colocar isso como economia como um todo. Porque para a economia dele ter a mão invisível, você tinha tantas mulheres invisíveis cozinhando o bife, o arroz, o feijão e o que for para ele comer, lavando o que fosse necessário lavar para ele viver. Então, nós estamos fundamentados numa economia excludente, completamente excludente. Porque se a gente fala da economia como um todo, do jeito que ela está hoje, ela não atende o feminino. Nunca, porque nunca foi pensado em nós. Então, assim, eu acho que você está muito certa. Eu acho que é uma responsabilidade da sociedade. É preciso uma vila para criar uma criança. E quando a gente traz essa discussão do tempo de cuidado, da economia do cuidado, é justamente para que o Estado e as pessoas do Estado se mobilizem para entender que a equação do jeito que está hoje é injusta e que uma criança ela é responsabilidade de toda a sociedade. Acho que era isso. Vila, então eu vou passar aqui para nossa presidente do sindicato, a Sônia, fazer o nosso encerramento. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu? Te agradeço e te parabenizo aí pela bandeira. Obrigada. Obrigada, doutora Ana Lúcia. Os esclarecimentos foram maravilhosos, né? E como a gente percebe, como nós, mulheres, somos muito distraídas em relação a esse tema, né? Porque a gente não tem esse sentimento. Ela saiu, foi? Esqueci, né? Ou tá aí? Não, não, não. E como a gente não tem esse sentimento, né? É muito bom ouvi-la falar, né, sobre isso, porque, em geral, nós, mulheres, nós não temos essa percepção que nós precisamos dessa ajuda, desse cuidado, que cuidar dos filhos não é uma tarefa só nossa, mas na maioria das vezes nós nos sentimos até culpadas, quando tentamos passá-la para o pai ou para alguém da família ou algo assim, né? Nos sentimos na obrigação de fazê-lo sozinho, né? Então, é uma tarefa, é uma sobrecarga realmente muito grande para que a mulher tenha que assumir sozinha, né? Que bom que a gente tem hoje essa visão um pouco melhor, né? Porque eu acho que, mesmo tendo um casamento em que o pai dos meus filhos me ajudou, mas ficava muito como ajuda, né? A gente tem isso não como uma divisão de trabalho, mas como ajuda. E eu mesma, agora já numa situação como avó, em que vi a minha nora e o meu filho dividindo
Às vezes eu ficava assim, nossa, está sobrecarregando meu filho, que é isso? Mas é exatamente por essa visão que a gente tem de que o trabalho, esse trabalho, né, de cuidar do filho é uma tarefa nossa, né? Que bom que a gente tem esse esclarecimento e que a gente consegue visualizar que não é, que a gente está realmente, a mulher vem sendo sobrecarregada, né? Se é preciso uma vila para criar um filho, por que que as mulheres têm por tanto tempo feito esse trabalho sozinhas, né? E aí realmente é uma sobrecarga muito grande. Mas foi muito prazeroso ouvi-la falar de uma forma tranquila, mas de uma forma bastante esclarecedora. Eu agradeço a Marielle, que nos possibilitou, nesse momento, ouvi-la, né, e trazer esses esclarecimentos, a Mônica, que participou, e eu acho que o caminho é esse, né? É realmente mostrar que não é um trabalho só da mulher. Criar não é um trabalho só da mulher, né? É o trabalho de uma vila, é o trabalho não só da pai, da mãe, mas da sociedade como um todo, né? A gente precisa realmente de políticas que permitam que a mulher possa trabalhar e possa se desenvolver nas mesmas condições que o homem, né? E não que ela tenha que ter essa jornada contínua de trabalho para poder dar conta do seu trabalho, das suas atividades e de criar os filhos. Muito obrigada por nos A gente dá Eu por encerrada essa parte. Se você quiser falar mais alguma coisa, doutora Ana Lúcia. só queria agradecer vocês, né? Falar também que eu estava olhando para lá por questão da maternidade, mãe solo. Meu filho já chegou da escola querendo a janta, né? Coisas que nós fazemos, mas vamos sempre provocar esse assunto. Quem quiser me seguir no Instagram, minha página é O Direito das Mães. E ali tem bastante reflexões sobre isso. E quiserem me procurar, fique à vontade. Na apresentação vão ter os meus dados de contato. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Mônica. Obrigada, Marielle. Obrigada, a presidenta, que eu esqueci o nome, né? Cabeça de mulher, essa hora da noite a gente esquece algumas coisas. Mas muito obrigada a vocês que estiveram aqui até agora. Falar alguma coisa? Ah, tá. Gente, e agora todos estão convidados, né, para a gente descer ali para ter uma outra experiência, é uma experiência gastronômica, né, uma experiência guiada, e nós vamos ter agora com uma outra mãe. Muito Poxa, mas obrigada. essa eu queria também. Seria muito bem-vinda, doutora Ana Lúcia. Obrigada, viu? Tchau. Eu quero dar o meu